Olá, eu sou Juliana e hoje eu vou apresentar o trabalho desenvolvido por mim, juntamente com o professor Marcos Massal Shimano, intitulado Análise Ergonômica do Posto de Trabalho de um Aluno com Deficiência Motora no Ambiente Laboratorial Universitário. Bem, a escolha do tema foi devido à necessidade de identificar se as atividades exercidas pelos alunos com deficiência física dentro de ambientes laboratoriais universitários causam algum desconforto ou dores musculares nos membros superiores, como também verificar se os mobiliários e equipamentos estão adaptados de maneira ergonômica para suas limitações físicas. O foco por esse público específico partiu da observação das leis desenvolvidas no Brasil nos últimos anos, principalmente a Lei das Cotas, que trata da inclusão dos deficientes no ensino superior, e da análise feita pelos dados do Censo de 2018, que mostra que a grande maioria dos deficientes que se matriculam no ensino superior são deficientes físicos e corresponde a 34% das matrículas. É importante frisar também que a NR17 reforça que as organizações têm a obrigação de realizar uma análise ergonômica de seus postos de trabalho. Abaixo é possível verificar dois gráficos fornecidos pelo Censo da Educação Superior do ano de 2018, onde o gráfico do lado esquerdo representa o número de matrículas com relação ao tipo de deficiência. Então, abaixo percebe-se que a deficiência física ela representa 15.647 matrículas, seguida da baixa visão, 12.751, e depois a deficiência auditiva, 5.978. Então, a deficiência física com relação às demais deficiências e síndromes, ela representa uma boa parcela dos alunos que estão hoje no ensino superior. E no gráfico do lado direito, é possível observar a evolução do número de matrículas ao longo dos anos. Então, percebe-se que no ano de 2009 existiam 20.530 matrículas de alunos deficientes ou portadores de alguma síndrome, e no ano de 2018 representa 43.633 matrículas, ou seja, nos últimos 10 anos praticamente dobrou o número de matrículas. Aqui é possível visualizar imagens de laboratórios universitários. Temos aí o Laboratório de Microbiologia da USP, Laboratório de Pesquisa e Probióticos da Unesp e Laboratório de Eletrônica e Instrumentação Biomédica da USP. Todos os laboratórios são muito bons e muito bem equipados e preparados, né, para estar trabalhando. Entretanto, eles não estão adequados para receber alunos com deficiência física. Perceba-se que o espaço de circulação, né, para uma cadeira de rodas é bastante limitado, as bancadas são elevadas, os equipamentos estão em cima dessas bancadas e também existem prateleiras em cima da bancada ou armários elevados, armários com prateleiras altas, o que dificulta que o aluno que tem essa deficiência física não consiga ter acesso a esse tipo de equipamento e pode estar exposto até a um risco, né, um perigo. Então é importante reavaliar esses laboratórios atualmente dentro das universidades. Então, o objetivo desse trabalho é realizar a análise ergonômica em postos de trabalho para deficientes físicos, envolvendo ambientes laboratoriais dentro de universidades, através da identificação de barreiras encontradas pelos estudantes e da observação das posturas inadequadas e do mobiliário utilizado, identificando assim condições que possam causar dificuldades na execução das atividades. No final, são propostas sugestões de melhoria que possam ajudar a amenizar os esforços físicos sofridos pelo aluno e facilitar o acesso aos materiais e equipamentos do laboratório. Na etapa de metodologia, nós dividimos ela em 5 tópicos. Primeiro, foi a realização de uma entrevista com o aluno cadeirante do curso de Engenharia de Alimentos para entender melhor as dificuldades enfrentadas por ele dentro do laboratório. Depois, um reconhecimento por fotos dos laboratórios, mobiliários, equipamentos que os compõem, bem como são analisadas 5 atividades executadas pelo aluno. Depois, o diagnóstico da atividade que gera maior esforço e como o ambiente de trabalho a influencia, a avaliação postural da atividade mais crítica através da aplicação das ferramentas ergonômicas para membros superiores, que é Hula e Mori-Gerd, e no final são feitas sugestões de melhoria. Ao lado, as imagens representam 4 atividades, também que o aluno relatou, bem difíceis de serem executadas, que têm empecilhos, como por exemplo o acesso ao maquinário do laboratório, armários com prateleiras elevadas, onde equipamentos, materiais se encontravam em prateleiras que ele não conseguia alcançar. O microscópio, que apesar dele conseguir ter acesso, mas ele estava numa bancada mais elevada que o nível que ele consegue visualizar, né, dentro do equipamento, né, observar o que está sendo
mostrado, então dificulta muito, atrapalha esse campo de visão dele. E também, nessa última imagem, mostra ele tentando ter acesso à pia e os equipamentos que estavam acima dessa pia ou tomadas, porque tem armário embutido, dificultando que ele se aproxime aí dessa bancada, dessa pia. E após analisar as 5 atividades exercidas pelo aluno, foi selecionada a atividade mais severa, onde ele alegava realizar maior esforço físico dos membros superiores. A atividade que se mostrou mais crítica foi a realizada na bancada elevada, onde ele precisa manusear os equipamentos e materiais, que estavam acima do nível dos seus ombros. Bom, abaixo você pode visualizar imagens do aluno cadeirante na bancada elevada, e as imagens estão correlacionadas com o método Rula. Então percebe-se que, por exemplo, ele teve um esforço mais excessivo nos membros superiores, onde ele tinha que elevar os braços, né, acima do nível adequado, tem curvatura de tronco, de pescoço, giro, né, do tronco, cruzamento de braços em relação a uma linha média, giro do punho, do pulso, inclinação do pescoço na lateral e também a necessidade de pegar materiais que estão ainda acima do nível da bancada. Então, na entrevista, o aluno informou que frequentou 5 laboratórios durante a graduação, numa frequência de 2 a 4 aulas por semana, com permanência de 2 a 4 aulas por dia. Também relatou que os materiais que necessitava para trabalhar ficavam fora de seu alcance, localizados em armários ou prateleiras altas, que as bancadas não eram adaptadas nem rebaixadas. Além disso, alegou sentir um forte desconforto nos ombros e braços, principalmente em ambientes onde a bancada era alta. Ao utilizar o método Rula, foi obtida a pontuação de valor 7, o que significa que deve ser aplicada uma demanda de nível 4, que implica numa investigação adicional do ambiente e que mudanças imediatas sejam feitas, né? Além disso, foi aplicado o método Mori-Gherg, que apresenta uma pontuação de índice de esforço de 5.06, o que significa que a atividade exercida está numa faixa de 3 a 7 pontos, evidenciando que o risco da atividade é duvidoso e que, portanto, merece toda atenção e uma reavaliação do ambiente, assim como a readequação dos mobiliários. Então, como conclusão, o objetivo do trabalho foi avaliar essa postura ergonômica do aluno cadeirante, os esforços sofridos por ele. A atividade escolhida era aquele que relatou que sentia maior dificuldade, né, mais esforço físico, que era executado na bancada elevada, e foram utilizadas 2 ferramentas ergonômicas para analisar, o Rula e o Mori-Gherg. As regiões mais afetadas durante a execução das atividades foram punhos, pescoço e tronco. O método Rula apresenta a pontuação máxima, 7, indicando que mudanças precisam ser feitas urgentemente. E uma segunda constatação foi obtida através do método Mori-Gherg, que apresentou a pontuação de 5.06, indicando que o aluno está submetido a uma atividade de nível duvidoso e que precisa ser feita uma averiguação. Além disso, fatores ambientais, mobiliários, equipamentos, bancadas, prateleiras e organizações do trabalho também passam por uma análise. Muitos objetos e equipamentos também se encontravam fora do alcance do aluno e por isso é indicado que uma mudança seja feita na disposição desses materiais para torná-los de fácil acesso e garantir a autonomia do aluno. No mobiliário é indicado que seja aumentado o espaçamento entre os móveis e que pelo menos uma mesa rebaixada seja colocada no ambiente para facilitar o manuseio de equipamentos, como, por exemplo, microscópio, letriz, prensa, entre outros. E materiais necessários para desenvolver as atividades sejam guardados na prateleira ou em armários até um nível que o cadeirante consiga alcançar. Então, essas são as referências utilizadas para esta apresentação. Agradeço a todos pela atenção.